Fala galera do Los Borracho, começando aqui o pré-jogo para São Paulo e Atlético Paranaense, partida que acontece nesse sabadão, 18 horas, na Arena da Baixada, e ao meu ver, uma partida que tem muito mais importância para o São Paulo do que para o Atlético. E hoje aqui nos estúdios Los Borrachos eu recebo o Felipe, pela primeira vez aqui no pré-jogo, mas não no Los Borracho, né? Já teve aqui outra vez, né, Felipe? Boa noite, galera. Boa noite, Marlon. Bom, então vamos lá, Felipe, falando um pouquinho sobre esse jogo aí, ao meu ver, o São Paulo tem muito mais, a partida é muito mais importante para o São Paulo do que para o Atlético. Não que isso torne a partida mais fácil, né? Os dois times têm decisão no meio de semana aí pelas competições internacionais e o São Paulo com seus desfalques. Qual que é o seu ponto de vista e o que esperar dessa partida aí? Bom, Atlético é sempre um time chato, né? Não à toa que a gente ficou muito tempo sem ganhar aqui nessa arena nova, mas um pouquinho, né, de otimismo, porque os últimos resultados que a gente teve foram positivos aqui na arena. Então, o primeiro jogo teve sem torcida, o segundo jogo que o São Paulo ganhou com o gol do Vitor Bueno, a gente estava lá. E, bom, eu espero que o São Paulo faça um jogo, né, seja o São Paulo das Copas, não o São Paulo do campeonato. Faça aquele jogo que tem feito nos mata-matas, porque no Brasileirão parece que, não sei se está poupando e esperando ganhar pontos lá na frente, mas ainda o São Paulo não começou a jogar o Campeonato Brasileiro. E se jogar igual está jogando o mata-mata, aí tem grande chance de ganhar mais uma vez aqui e a gente deixar o tabu contrário agora, né? Sim, deixar os caras sem ganhar em casa contra a gente. O Atlético é aquele time que eles têm um centroavante, mas eles jogam muito sem o centroavante, o Kaiser lá. Então confunde um pouco a marcação, mas... E tem o Terans lá, né, também, que é um bom jogador. Né? Queria falar desse cara que ele é o Rigoni do Atlético, que é o cara que chegou um gringo e nos últimos 10 gols do Atlético ele tem quase os mesmos números do Rigoni, então tomar bastante cuidado. Espero que as nossas laterais aí estejam em dia também, né? Porque se deixar a avenida ali, esses caras aí... Nós vamos sofrer, né? Vamos fazer sufoco no time. Eu falei sobre a partida ser importante para nós porque eu penso assim, o São Paulo precisa pontuar, está numa situação complicada na tabela, o Atlético está em sexto, e o Petralha é um cara sagaz, né? Ele está olhando a tabela da Sul-Americana e está vendo a possibilidade de ganhar um título. Ou seja, pode ser que ele não gaste todos os cartuchos nesse jogo que antecede uma partida difícil lá em Quito contra a LDU. Agora eu vou jogar para você aqui uma bomba já de cara, né? O convidado chega aqui e a gente joga uma bomba. O São Paulo vai ter desfalques no ataque, todas as soluções do São Paulo se confundem. Então nós não temos o Luciano para esse jogo, não temos o Éder, não temos o Marquinhos e também não teremos o Rigoni, do qual você falou, está suspenso. Sim. E aí sobram Vitor Bueno, Pablo, Rojas, Galeano e o jovem Juan. Quem você colocaria nesse ataque aí? Qual é a solução para o time? Hoje a oportunidade tem que ser dada para quem precisa mostrar trabalho. Quem já entrou em campo e não conseguiu mostrar trabalho, como o Vitor Bueno e o Pablo, eu acho que eles têm que esperar para entrar num segundo tempo se o São Paulo fizer algum resultado. E eu acredito que o cara que vai entrar para mostrar trabalho vai ficar muito mais esforçado na hora de fazer um gol. Geralmente o cara da base que entra para jogar no time profissional, sim, o cara dá o sangue. Então eu iria de Rojas e Juan nesse jogo aí para deixar um ataque leve também esse PA aí, quem acompanha mostrar serviço, né? Quem acompanha os jogos da base dá pra ver que o cara tem presença na área ali, então oportunidade de ouro pra esse cara marcar pelo menos um golzinho aí, né? 0-0 é importante demais. Tá certo. Se o Pablo fizer gol nesse jogo aí eu começo a acreditar que a lei do ex realmente ela é forte. Bom, vamos falar aqui de alguns assuntos da semana aqui. Alguns jogadores saindo do São Paulo, Everton, Felipe aí podendo estar rescindindo aí oficialmente nos próximos dias, já tá lá no Recife, né? Quem fala aí que, chegou por 6 milhões saindo de graça, não tem como vender, cara. Vamos dar graças a Deus que nós nos livramos dessa hérnia aí. Sim, que tá no São se livrando de salário, cara. Esse cara não conseguiu mostrar trabalho no São Paulo. Só tá lá no currículo dele. Jogou no São Paulo, mas não fez nada. O Sport também pegou aí o Hernanes por produtividade. Que coisa, lá é por produtividade, né? Também tem uma suposta interesse, o jornal The Sun da Inglaterra noticiou, então o pessoal está interpretando como havendo uma proposta, ainda não é uma proposta, tá? É só um jornal que noticiou que o West Ham, o plano B do West Ham seria o Igor Gomes, eles estão tentando o Lingard lá do Manchester United,
Se não tiver, seria o Igor Gomes, e aí seria uma proposta que não chegou ao São Paulo, não foi feita ainda, mas o jornal diz que seria algo em torno de 90 milhões. Se vier, né? São 13 milhões de libras que fecham mais ou menos uns 93 milhões de reais. Exato. Se vier, né? Tchau, né? A gente leva no aeroporto, Igor Gomes, não tem problema. Aliás, se o Wagner Ribeiro conseguir, o empresário dele conseguir uma proposta dessa para o Igor Gomes, cara, eu tenho que dizer uma coisa, ele tem que virar CEO de empresa de fertilizante, porque vá vender merda caro assim, né? Hoje eu vou... O Giovanni tá rindo aqui, eu vou fazer parte lá daquele Twitter lá que eles gostam da gente colocar lá quando a gente fala isso, né? Eu vou aparecer lá. Vamos falar de uma partida aqui de 2006, do São Paulo, em novembro de 2006, empatou com o Atlético Paranaense em 1-1, gol do Fabão, e aquela partida, apesar de terminar empate, foi a partida que deu o título brasileiro para o São Paulo. Esse é o Jogos de Camisa de hoje, está aqui uma camisa 2006, e essa é uma camisa especial porque tem o autógrafo aqui do Leandro Guerreiro, né, que fazia parte do elenco, inclusive, então essa aqui é uma camiseta daquelas de quadro que está hoje aqui no pré-jogo. Vamos falar do sorteio da Copa do Brasil que saiu hoje, São Paulo e Fortaleza. O que você achou aí desse confronto aí? São Paulo volta a enfrentar o Fortaleza numa Copa do Brasil. Bom, mais um freguês histórico, né? A gente perdeu para eles no Campeonato Brasileiro esse ano, mas no mata-mata aí o ano passado foram 12 pontos, né? No mata-mata venceu as duas, no Brasileirão venceu as duas. Também. E mais uma oportunidade do São Paulo se classificar, jogar do jeito que está jogando, deixando ali o Benítez no meio com o Rigoni solto, vai dar trabalho para os caras e fazer um bom resultado fora de casa. Se tiver com o time saudável, todo mundo, né? Se o nosso DM colaborar aí, a gente vai longe nessa Copa do Brasil. Tá certo. Quartas de final em diante, eu acho que não tem adversário fácil, né? O Fortaleza, apesar de menos tradição, tá vivendo um grande momento, então um jogo difícil, mas eu acho que dentre todos ali, talvez seja um dos adversários mais viáveis para o São Paulo. Odilei Aparecido, Jefferson Teixeira, o Júnior Louco também, Vladimir Monteiro e o Hernando Soares. Esses foram os acertadores do palpite do jogo da última partida, São Paulo 2, Vasco 1, eu também acertei. E eu já começo com você, qual que é o palpite para essa partida São Paulo e Atlético Paranaense, Felipe? 1-0, gol do Juan. Eu ia falar 1-0, então eu vou mudar aqui, vou de 2-1 para o São Paulo. Convido você a deixar nos comentários aí seu palpite, também comentar sobre o que nós falamos hoje. Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o joinha lá e nos vemos amanhã no pós-jogo. Um abraço. Valeu, galera!